Olá, sou Maíra de Camargo Barros, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unicamp, especialista em Gestão de Obras de Conservação e Restauro do Patrimônio Cultural pelo SESC. Atualmente, curso mestrado no Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp Guarulhos, sendo orientada pelo professor Dr. Fernando Attic, onde participo do grupo de pesquisa CAP. Desde o início da pesquisa, interessou-me compreender como se deu o processo de municipalização da gestão do patrimônio no Brasil e seus desdobramentos para a preservação dos bens culturais, e muito estimulada pela minha experiência pregressa como presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico de Tatuí. No primeiro período de pesquisas, voltei-me para publicações que tratam da formação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, das políticas implementadas por este órgão federal, principalmente após a chamada fase heróica, da criação dos primeiros conselhos municipais, ainda nas décadas de 1960 e 70, e analisam os avanços promovidos pela Constituição Federal de 1988, no que diz respeito à autonomia e responsabilidade dos municípios frente à salvaguarda do patrimônio cultural. A partir dessas leituras, foi possível observar que há quantidade significativa de títulos voltados a este período da história da preservação no Brasil, com ênfase à gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Porém, há lacunas, principalmente no que diz respeito aos emissários da Unesco que vieram ao país via acordo de cooperação técnica entre o IPHAN e a instituição internacional entre os anos de 1964 e 1979. Diante das muitas possibilidades encontradas na pesquisa inicial, fez-se necessário fazer um recorte no objeto de estudo, que permitisse um olhar mais atento e minucioso para as realidades municipais. Sendo assim, em um primeiro momento, optamos por analisar a situação da salvaguarda do patrimônio cultural no estado de São Paulo, motivados tanto por se tratar de nossa realidade cotidiana, quanto pela longevidade das ações de preservação no território paulista, tendo em vista a formação do CONDEFAT ainda em 1968 e suas atividades ininterruptas desde então. Para viabilizar esta análise, elaboramos uma tabela elencando 645 municípios paulistas e contendo uma série de dados a serem levantados como ano de fundação do município, nome, ano e lei de criação do Conselho Municipal, número de bens tombados, número de membros que compõem estes órgãos de defesa e porcentagem entre sociedade civil e gestão pública. Porém, os levantamentos iniciais mostraram que seria impossível conseguir os dados de todos os municípios do estado dentro de um processo individual e com prazo para conclusão como mestrado. Sites sem informação ou desatualizados, dificuldades de contato com departamentos que gerem cultura, não só pelas limitações impostas pela pandemia, mas também pela falta de canais de comunicação com a população, foram os grandes entraves a este mapeamento. Sendo assim, optamos por debruçar-nos sobre a região metropolitana de Sorocaba, dada a minha afinidade com aquele território, o número significativo de municípios que o compõem, 27, e suas características culturais arraigadas e peculiares, permitindo-nos assim analisar em que medida a municipalização no estado de São Paulo foi efetiva a partir desse espectro, seja quanto ao número de órgãos municipais existentes, seja na atuação dos mesmos na salvaguarda dos bens de interesse local. Assim, nasce a pesquisa, ainda com título provisório, Tempos do Patrimônio Municipal, uma investigação sobre a municipalização da preservação do patrimônio por meio da região metropolitana de Sorocaba, a qual segue em curso e trago algumas reflexões iniciais nesta apresentação. O estado de São Paulo tinha, até agosto de 2021, 6 regiões metropolitanas: São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Sorocaba e Ribeirão Preto, às quais se somaram São José do Rio Preto e Piracicaba, após sanção do governador João Dória. Nota-se a grande amplitude temporal entre a fundação da primeira, São Paulo, em 1973, e as últimas, São José do Rio Preto e Piracicaba, em 2021. A região metropolitana de Sorocaba, foco dessa pesquisa de mestrado, foi criada em 2014 pela Lei Complementar 1.241.
É composta por 27 municípios, divididos em 3 sub-regiões, a saber: Sub-região 1, formada pelas cidades de Alambari, Boituva, Capela do Alto, Serquilho, Cesário Lange, Jumirim, Sarapuí, Tatuí, Tietê e Itapetininga. Sub-região 2, contando com os municípios de Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Itu, Mairinque, Porto Feliz, Salto e São Roque. Sub-região 3, composta por Araçoiaba da Serra, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim. De acordo com os dados obtidos no site do Plano de Desenvolvimento Urbano e Regional, a região tem 2 milhões de habitantes, o que equivale a 4,6% da população do estado, além de gerar aproximadamente 4,25% do Produto Interno Bruto paulista. Apesar de estarem aglomerados em uma mesma região metropolitana e serem responsáveis por dados relevantes como os apresentados acima, estes municípios têm realidades diferentes entre si, seja no que diz respeito à população, que varia entre aproximadamente 3.500 e 687 mil habitantes, a área territorial, as origens, as tradições culturais e ao desenvolvimento humano. Interessa-nos identificar como e se essas diferenças entre cidades influenciam a salvaguarda do patrimônio municipal. Se há apoio mútuo com este intuito, uma vez que a cooperação é um dos fatores usados para justificar a organização das regiões metropolitanas paulistas. Para tanto, está sendo desenvolvida a tabulação de dados dos conselhos municipais ou órgãos destinados à preservação nesses 27 municípios. Esta possibilitará se analisar em que medida a municipalização da gestão do patrimônio foi frutífera na RMS, eventuais ganhos ou perdas no âmbito regional e apontar caminhos para que a salvaguarda se dê de maneira efetiva e plural. Ainda interessa-nos levantar a situação dos 15 bens acautelados ou com processo de tombamento em aberto no IPHAN localizados na região, buscando responder questões tais como: houve predileção por algum período histórico? As justificativas para esses tombamentos apoiam-se em características daquele território? Os bens reconhecidos pelo órgão de preservação federal concentram-se em alguma sub-região específica. Foram solicitados os processos de tombamento ao IPHAN, que nos enviou os já digitalizados. Neste momento, a pesquisa concentra-se em 3 frentes: analisar os 15 processos de tombamento dos patrimônios de valor nacional, busca ativa dos dados necessários para o preenchimento da tabela proposta, através de contato via telefone e e-mail com os órgãos de preservação, secretarias e departamentos de cultura dos municípios componentes da RMS, e leituras voltadas à formação das regiões metropolitanas paulistas e, especialmente, a de Sorocaba. Os grandes desafios que se apresentam, motivados pela situação de pandemia, são o acesso aos documentos que constam no acervo do IPHAN, mas ainda não estão digitalizados, e o contato com as áreas culturais dos municípios, tendo em vista o trabalho em home office ou com redução de pessoal. Agradeço a atenção e os convido a assistir os demais vídeos componentes da 5ª jornada de pesquisas do CAP. Obrigada.